Bem-vindo ao meu canal Azure Explorer e hoje o assunto é Azure Custom Policy. Então, o que acontece? Em algum momento do seu ambiente você vai precisar configurar políticas para atender suas regras de negócio. Podem ser políticas já internas do próprio Azure que já estão criadas, padronizadas lá dentro, que a gente dá o nome de built-in. Ou então você pode criar uma customizada através de arquivo JSON, né? Você cria um arquivo JSON ali e você, na hora de criar a policy, você implementa esse arquivo lá na criação da policy. Então, hoje quero demonstrar para vocês no nosso laboratório um script JSON onde eu padronizo nomenclaturas de VMs. Então, ou seja, a gente só vai conseguir criar VM naquele formato que eu defini na policy. Então, vamos lá. Vou dar uma breve explicação aqui do Azure Policy, né? Que hoje o Azure Policy ele permite que você crie e implemente regras personalizadas para gerenciar recursos no Azure. Ele é útil para garantir conformidade, segurança e governança dentro do ambiente do Azure. Em algum momento, como eu disse, você vai precisar aplicar diretivas de governança dentro do seu ambiente. E essas diretivas de governança fazem com que você aplique políticas que sejam as próprias do Azure ou você vai ter que criar alguma política customizada para atender sua necessidade, certo? Então, o que está descrito aqui, as principais características, né? Que você, diferente das políticas internas, você pode criar as custom policies, né? Para atender as necessidades específicas. É criado através de um arquivo JSON. Você coloca ali algumas condições e ações, o deny, né? Se ela não atender, ela vai ser negada, o usuário não consegue criar. E pode ter diversos efeitos ali, né? Você pode negar a criação de recursos, você pode auditar o ambiente, você pode modificar configurações, né, às vezes já existentes, e o escopo de aplicação, né? Então você pode aplicar uma custom policy a nível de subscription, assinaturas, management groups, que são os grupos de gerenciamento, e recursos específicos, né, um resource group. E hoje, né, a gente tem às vezes uma certa confusão entre Azure RBAC e Azure Policy. Para quem quer entender um pouco mais de Azure RBAC, tem um vídeo no meu canal onde eu ensino como criar uma custom RBAC personalizada, certo? E eu quis demonstrar aqui para vocês uma tabela mostrando justamente a diferença entre as duas, tá? O que é o Azure RBAC e o que é o Azure Policy? O objetivo do Azure RBAC é o controle de acesso baseado em permissões, né? Enquanto a Azure Policy ela é uma governança e conformidade dos recursos. Entenda o seguinte, pessoal, que o Azure RBAC ela está mais ligado à permissão de usuário e grupo. O que ele pode fazer, né? Então, você define ali a nível de subscription, resource group ou recurso específico. Já o Azure Policy, ele vai garantir que os recursos sigam regras definidas pela sua organização, ou então pelo seu ambiente, certo? Então, por exemplo, aqui ó, ele dá até um exemplo. Exemplo de uso. Permitir que um usuário possa criar VM, mas não deletá-la. Isso é um Azure RBAC. O Azure Policy, por exemplo, você pode bloquear a criação de VMs em regiões não autorizadas. Então, tendo o seguinte, que o Azure RBAC está voltada mais para o usuário, permissão de usuário. Então, você dá um owner, você dá um contributor, um reader, ou permissões específicas. No Azure Policy, você vai dar permissão no recurso. Se aquele recurso pode ser criado numa determinada região, atribuir determinadas tags. Ou seja, pode acontecer do usuário ter permissão, né? E lá no Azure Policy, ele não querer autorizar que aquele usuário faça determinado uso daquela permissão. Como, por exemplo, criar uma VM em numa determinada região que não foi habilitada no escopo daquela policy, certo? Então, mas os dois então entram em conflito? Eu não digo que entram em conflito, os dois se complementam, né? Então é muito importante eu ter os dois aplicados no meu ambiente, tá? Então eu vou dar praticamente aqui ó, um resumo
que Azure RBAC define quem pode realizar ações nos recursos, né? Então nós estamos falando a usuário, grupo, né? Identidade gerenciada e assim por diante. Azure Policy define como os recursos devem estar configurados para seguir regras e conformidade. Repetindo, então se eu tenho um usuário, ele é owner ou então contributor de um resource group, e naquele resource group eu apliquei uma policy para bloquear a criação de uma VM na região dos Estados Unidos, East West, por exemplo, e esse usuário ele tem permissão para criar, mas ele vai tentar criar essa VM nessa região, ele não vai conseguir, certo? Então, seja, a Azure Policy ela vem para administrar seu ambiente com as conformidades que você aplica. Então, ela faz parte do gerenciamento de governança. Beleza, pessoal? Então vamos para a mão na massa que eu vou mostrar para vocês como configura uma Azure Custom Policy. Então, pessoal, já estou aqui no meu portal do Azure e agora a gente vai demonstrar para vocês como que a gente cria uma policy, né? Da forma comum, vou apresentar para vocês. Você pesquisa aqui no portal por policy, né? Já vai aparecer aqui para vocês, policy. Vou dar uma visão geral aqui, onde a gente determina a criação dos recursos. Aqui ele está fazendo uma visão geral de todo o meu ambiente, né? As policies que estão aplicadas, quais que estão em compliance, quais que não estão. Eu tenho duas policies customizadas aqui que eu vou demonstrar. Ela vai fazer parte do nosso laboratório, tá? Aqui a parte de compliance. Ele vai validar se meu ambiente está em compliance com as políticas que eu defini, que eu atribuí para os meus recursos, né? Se é subscription, se é management group ou se é recurso, beleza? E a gente tem aqui em definition, que é o que importa muito para gente, né? Eu tenho as policy definition, eu tenho a initiative definition, certo? O que acontece? Nessa tela você pode ver que você já tem diversas policies criadas, né? Ou seja, iniciativas criadas, tipo essa ISO IEC 27002. Aqui dentro eu tenho 162 policies. Isso aqui já foi criado pelo Azure para poder atender alguma demanda que você precise na regra da ISO IEC 27002. Então você pode aplicar essa policy, por exemplo, no seu ambiente, para você validar se o seu ambiente está em conformidade com todas as regras aqui da ISO 27002, tá? Pode acontecer de você usar ou pode acontecer de você ter, né? Essa aqui são as iniciativas e tem as policies também, comuns, né? Então você tem diversas policies aqui própria do Azure, que é as built-in, né? Tá até o nome aqui, é o type built-in, para você poder aplicar no seu ambiente. Eu vou mostrar aqui, né? Aqui em assignments, na verdade, é onde você aplica aquela policy que está lá em definition. Assignment, onde você vai aplicar em resource group, em subscription, em management group, tá? Então você vem aqui em definition, aqui você cria uma policy definition. Mas eu quero aplicar uma policy já existente. Eu vou fazer o método comum, né? O simples. Eu venho aqui assign policy, eu pesquiso o scope. Então eu quero, por exemplo, pegar essa subscription minha aqui de MCT. Eu vou escolher esse resource group aqui, policy MCT, que eu já criei para isso, para esse ambiente. Vou selecionar ele. Você pode excluir alguns recursos desse resource group. Como eu não tenho nada criado lá dentro, não tenho o que escolher, né? Mas se você tiver algum recurso lá dentro, um storage account, por exemplo, e você quer excluir ele da aplicação da policy, você consegue, né? Aqui em policy definition, você vai aplicar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de aplicação de policy de localização. Chama allowed location. Allowed location. Eu marco ela, dou um edge. A versão dela que ela criou a própria versão.
assign, vou deixar esse nome, allowed location, vou pôr o nome aqui de MCT, para eu diferenciar da que eu já tenho criada, tá bom? Eu venho aqui em Next, os parameters aqui, agora ele pede a localização, eu vou dar aqui um East US e um Brasil South. Pesquisa aqui, Brasil South. Então, ou seja, são duas regiões que eu tenho condições de implantar recursos. East West e Brasil South, aqui, ó. Beleza? Vou dar um next, remediation, eu não vou fazer nada em remediation. No compliance, eu vou colocar uma mensagem para o usuário, dizendo, se ele tentar criar uma outra região, allowed, deixa eu colocar aqui, allowed location, East US and Brasil South. Vou dar um next e um create. Então temos aqui a nossa policy foi criada, né? Allowed locations-mct. Ela está aplicada nesse resource group policy-mct. E para o momento agora eu vou criar uma custom policy. Eu venho aqui em policy definition. Eu defino a localização, eu vou deixar lá a localização dela no meu tenant root group. O name dela que eu vou colocar vai ser esse name aqui. Eu vou colocar um traço MCT aqui para diferenciar da que eu já tenho criada. Categoria é criar uma nova, mas usar uma existente. Eu vou usar aqui uma nova, vou colocar a categoria de custom. E aqui eu vou apagar todo esse código. Certifiquem que você apague todo o código. Pronto. Certinho agora. Eu vou deixar esse arquivo JSON para vocês acessarem lá no meu GitHub. E você vai poder conseguir baixar ele prontinho nesse formato, ok? Eu vou dar um save. Pronto. Ele salvou minha policy definition customizada. Se eu vier aqui em definitions, eu vier aqui procurar pelo nome dela, vm traço padrão. Deixa eu dar um refresh na tela. Aqui. Aqui está a nossa policy VM-padrão de nomenclatura-MCT. Certo? Vocês podem visualizar aqui. Aqui está o arquivo JSON que foi criado. Ele acrescenta mais alguns parâmetros depois que você cria. Tá? Você pode editar, você pode duplicar e você pode deletar. E aqui direto também e atribuir essa policy para algum recurso ou subscription. Então, pessoal, agora nós vamos atribuir aquela nossa custom policy para o resource group que a gente criou. Você vem aqui assign policy, o scope eu vou colocar tenant root group, vou escolher aquela subscription de MCT, eu vou escolher aqui nosso resource group policy-mct, não vou colocar nenhuma exclusão porque eu não tenho nada dentro desse recurso. A policy definition, eu vou buscar essa que a gente criou, VM-padrão de nomenclatura MCT, vou dar um add, vou copiar esse nome aqui,
Vou colar aqui. Você dá uma description, né? Os parameters, eu não vou colocar nada. Remediação também nada. E no compliance message, é muito importante você colocar uma mensagem para quando o usuário tentar criar a VM em um outro formato. Porque se ele não tiver uma dica de formatação, ele vai ficar tentando toda a vida ali criar essa máquina, a nomenclatura, certo? Então eu coloquei aqui, ó, formato VM XXX-XXX 123, ou seja, VM aplicação ambiente número do servidor. Eu dou um next e dou um create. Vamos aguardar a criação da policy. A policy foi criada. Deixa eu dar um refresh aqui. Criada não, desculpa, atribuída. A policy foi atribuída. Então eu tenho aqui a load location -mct e tem a VM padrão de nomenclatura MCT. Tudo aplicado naquele resource group rg-policy-mct. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu tenho mais outras duas policies com o mesmo nome, só não tenho escrito MCT na frente. Mas essas policies elas já estão aplicadas da mesma forma que essas duas aqui. Porém, nesse outro resource group chamado rg-policy-01. Da mesma forma. Por que eu fiz isso? A aplicação de policy ela leva uns 30 minutos para ser aplicada. Se você criar uma policy agora e tentar criar a máquina virtual naqueles parâmetros, pode ser que ela dê uma reclamação, pode ser que ela inclusive passe o padrão, certo? Então, eu quis aqui nesse ambiente para poder agilizar nossa criação, deixar uma policy já aplicada. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos validar essas duas opções. O padrão de nomenclatura que eu tenho, né? E a permissão de localização, que é East West e Brasil South. Então, eu vou vir aqui no meu portal do Azure. Eu venho em Virtual Machines. E eu vou criar uma máquina virtual. Então, aqui agora eu vou escolher a minha subscription de aquela de resource group que não é do MCT, porque aquela vai demorar para ser aplicada. E aqui em Virtual Machine Name eu vou colocar o nome naquele padrão, VM traço, vamos pôr aqui um exemplo, ADDS, vamos supor que seja um servidor de AD, no ambiente de prod, PRD, traço 001. Ele passou. Vamos testar só 00? Olha ele reclamando aqui, ó, a política. Formato tem que ser VM-XXX-XX123. Você lembra quando eu criei a policy? Eu coloquei essa sugestão, essa dica para o usuário. É super importante, que é o VM-application-ambiente-número. Certo? Então, se eu colocar um aqui, ele aceita? Ele não aceita. Tem que ser número 1. E se eu colocar aqui número, ele aceita? Aqui ele aceitou, certo? E aqui no ADDS, se eu colocar ADD1, ele aceita? Ele não aceita. Então tem que ser letra, tá bom? Localização East-West, ele permitiu. Vamos colocar West-West 2. Ele não permitiu. Olha aqui a mensagem da outra policy que eu tenho aplicado. Allowed locations, East-West and Brasil South. Vamos colocar Brasil South para a gente ver? Brasil South. Ele permitiu, certo? Eu vou deixar em East West. Não vou colocar nenhuma zona de disponibilidade. Tipo de segurança padrão. A imagem é uma Windows Data Center aqui. A ideia é que a gente só validar mesmo a criação, né? Username. Vou pôr meu nome. Uma senha gigantesca. Que tem que atender os princípios de complexidade. Diz que eu não vou fazer nada. Rede também não. Só em rede que eu gosto de marcar essa opção para deletar. Manejamento também nada. Monitoramento, vou desabilitar isso aqui.
E Advanced, tag eu também não vou pôr nada, e Review plus Create. Aqui é mais só para ela validar a criação da máquina. Validou e vou dar um Create. Validation Pass, começou a criar a máquina. Eu volto assim que a máquina estiver pronta. Então, pessoal, retornando aqui, a nossa máquina virtual foi criada com sucesso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui dentro do nosso Resource Group, RG-Policy-01, que a máquina foi criada aqui dentro com sucesso. Na região East-US e com aquele padrão de nomenclatura. É super interessante que os demais recursos também seguem o padrão, né? Olha, o IP, o NSG, a VNet, certo? Como o tempo já passou aqui, os 30 minutos, eu quero demonstrar para vocês naquele Resource Group onde a gente criou todas as primeiras policies, que ele também já está validando as duas policies que a gente aplicou, certo? Então, se eu vier aqui em Virtual Machine, vou dar um Create, eu vou vir aqui em MCT, Resource Group Policy MCT, e eu vou tentar colocar qualquer tipo de nome, VMADF. Olha lá, ele já está reclamando que deve seguir a nomenclatura. Então, vou colocar o mesmo nome, ADDS-PRD, ou então HML, né? HML-001. A localização East-US ele sempre aceita. Eu vou colocar uma West-US. Ele já deu uma negação aqui, devido à restrição da policy. E somente é permitido East-US ou Brasil-South. Então, Brasil-South. E ele passou. Eu não vou continuar a criação da máquina, porque após isso aqui é o mesmo laboratório, né, que a gente fez agora. Então a gente pode concluir que é super importante a criação de Azure Policy no seu ambiente, tanto para definição de nomenclatura de máquina, para aplicação de tags, para definição de localização de recursos, para tipo de máquina virtual, tamanho de máquina virtual, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um like e assinem o canal. E até a próxima, pessoal. Não deixem de visitar também meu site no fabiojunior.com.br. Muito obrigado. Até a próxima.